Olá, pessoal do curso jurídico, tudo bem? Vamos conversar rapidinho sobre as questões de ambiental que acabaram de cair na prova? Então, primeira questão, licenciamento ambiental. Eu estava falando para vocês, fazia tempo que eles iam pedir EI a rima, e ainda falei para vocês, se aparecer EI a rima faz o quê? Coloca o P lá para virar EPI a rima. A questão perguntava especificamente com relação à necessidade de audiência pública. Bom, o EPI a rima ele sempre vai ser público, mas a audiência pública ela só vai ser exigida em 3 casos. Primeiro caso, se o próprio Ministério Público exigir. Segundo, se o órgão ambiental exigir. E terceiro, se 50 ou mais cidadãos se juntarem e pedirem. Foi o caso porque 60 cidadãos queriam. A segunda questão, que é a 34 para quem está com a prova branca, era uma questão que falava sobre unidades de conservação. Então, as três alternativas diziam estação ecológica, reserva biológica e parque nacional. Nessas categorias de unidade de conservação, o domínio é só público, então obrigatoriamente precisa desapropriar. E a alternativa APA, Área de Proteção Ambiental, é uma categoria de unidade de conservação que não precisa desapropriar todo mundo. Então, era essa que cabia na questão, já que o poder público queria economizar dinheiro na criação dessa unidade de conservação. Certeza que vocês foram bem, nos vemos em breve. Um abraço. Olá, meus amigos do curso jurídico. Vamos falar um pouquinho sobre a sua prova de Direitos Humanos. A prova de Direitos Humanos queria que você conhecesse o artigo 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, cujo qual fala: ninguém será objeto de ingerência arbitrária ou ilegal na sua vida privada e de sua família. Era a letra C da sua prova. A segunda questão versava sobre o Estatuto da Igualdade Racial. O que falava essa questão? O que ela queria que você soubesse? O artigo 11 do Estatuto da Igualdade Racial, que fala que em ensino fundamental e ensino médio você tem sim a obrigação de ensinar História Geral da África e Histórico da População Negra no Brasil. Beleza, Direito Internacional. Prova difícil, atípica, cobrou Corte Internacional de Justiça. Então, na disputa entre Brasil e Uruguai, quem é competente, quem é a corte competente no de vista internacional? Corte Internacional de Justiça. E a última questão, vista em sala, quem pode fazer uma colheita de provas e qual é o nome dessa assistência que pode ser dado? Tanto carta rogatória, bem como auxílio direto. Obviamente não poderia o agente diplomático fazer essa colheita. Um beijo, espero que tenham gabaritado essas 4 questões. Olá, amigos do curso jurídico, tudo bem? Fizeram boa prova? Estou com ela em mãos aqui, na branca. A primeira, o Eduardo, sobre os honorários. É 1/3, 1/3 e 1/3, ok? Então é a letra D. Na segunda, a Lélia Santos, lá e mais outro colega. Tudo que eles fizeram, QR Code, colocaram ali a foto do escritório, né? O que não pode é foto de pessoas. Tudo que eles colocaram ali pode estar dentro das regras do Código de Ética, letra B. 3, a questão 3 fala sobre o sigilo. O processo também está sob sigilo, só vai ter acesso se tiver procuração, um processo lá na OAB. E a 4, Caixa de Assistência. Quem é que faz a intervenção? É a seccional, né? O coro é de 2/3. E o dinheiro da Caixa de Assistência é metade do que vai para a seccional. Valeu! Muito bem, alunos do curso jurídico. As outras 4 questões aqui. A questão daquele advogado Gabriel, 3 suspensões, abre o processo de exclusão, letra C. A 6, a Maria Lúcia e a questão do advogado Jeremias. Ora, para um ato urgente, aí o advogado que advém vai poder atravessar aquela procuração porque é um ato urgente, letra A. A 7, a questão da aquisição e oneração. Para aquisição é um ato da diretoria. A oneração, alienar ou onerar, aí sim é um ato lá do pleno da seccional. E a última, cantamos aí até na porta da prova, né? Honorário assistencial é aquele que o sindicato ou uma categoria, uma associação de classes, ela promove essa ação e esse honorário vai para o advogado, letra D. Sucesso, amigos! Queridos alunos do curso jurídico, eu não disse a vocês que a FGV adora fazer questões de alimentos? Viu? Acertei. Questão 55, muito fácil. Trata de execução de pensão alimentícia, aonde houve penhora de caderneta de poupança. O que nós conversamos em sala de aula? Que sim, é possível penhorar caderneta de poupança quando se trata de obrigação alimentar. Letra D, muito fácil, muito boa sorte a todos. Espero encontrá-los todos na segunda fase. Pessoal, continuando aqui a correção da prova de empresarial, vamos para 49 da prova branca, pessoal, que é sobre a administração de uma companhia, portanto uma SA,
de um diretor internacional e não estrangeiro e não acionista. Pessoal, o gabarito é a letra B, pessoal. Por quê? Eu posso ter um administrador internacional desde que ele more no país. Essa é a exigência que se faz quando o administrador é estrangeiro. Então não precisa ser do mesmo estado, somente do mesmo país. Essa é a exigência que nós temos sobre a administração de companhia. Já a questão 50, pessoal, fala sobre o Meirelli, mas o Meirelli que queria recuperar um bem que já foi alienado numa massa falida. O gabarito era a letra C, pessoal. De novo, puxa, exceção da exceção, uma prova difícil, que se dizia que essa Meirelli pode pleitear a restituição em dinheiro, recebendo o preço obtido com venda do bem arrecadado devidamente atualizado. Além disso, se perguntasse, o valor tem que entrar nos créditos extraconcursais, não vão competir lá nos créditos concursais, tá certo? Repito o que falei no primeiro vídeo sobre direito empresarial. Poxa, FGV, só exceção da exceção, só detalhe, cadê a avaliação do conteúdo dos nossos alunos que sabiam muito, tá bom? Espero que vocês tenham ido bem e aguardo notícias, pessoal. Olá, meu querido aluno, tudo bem? Aqui é o professor Maicon Dionísio para correção de empresarial agora. Gente, uma prova difícil, OAB, FGV, não querendo avaliar seu conhecimento e perguntando várias exceções de exceção aqui, tá? Mas bora para correção. Tive acesso à prova branca, questão 46, fala sobre cheque pós-datado, se cabe algum tipo de indenização caso ele seja apresentado à vista. O entendimento jurisprudencial é o seguinte: como a lei diz que ele é à vista, sim, eu tenho o direito de recebê-lo à vista. No entanto, cabe indenização moral, gabarito A da prova branca, caso seja apresentado antes da data combinada. Questão 47, pessoal, fala sobre homologação de plano extrajudicial quando há abertura de mão relacionado a crédito em outra moeda. Pessoal, exceção da exceção, poxa, FGV, sacanagem. O gabarito era a letra B, pessoal. O plano não pode ser homologado porque diante da supressão da variação cambial e a não presença do seu titular, isso não poderia acontecer, tá certo? Já a 48 da prova branca, ela fala sobre endosso mandato. Pessoal, endosso mandato é endosso impróprio e por isso quem recebe só pode passar a procuração com os mesmos poderes que ele recebeu. Portanto, a letra C, repito, prova difícil, pessoal. Poxa, FGV, pisou na bola nessa, hein? Olá pessoal, meu nome é Victor Leão e eu farei alguns comentários com vocês sobre esse 28º exame de ordem relacionados à prova tipo branca. A questão 22, a resposta correta era a letra D de dado, uma vez que o Distrito Federal possui competência tributária para a instituição da contribuição de iluminação pública. A questão de número 23, a resposta certa era a letra A de abelha, uma vez que o CRM, para efetuar a devida cobrança judicial, deveria inicialmente inscrever as anuidades devidas em dívida ativa e fazer a sua cobrança mediante o procedimento previsto na Lei de Execução Fiscal. A questão número 24, a letra certa é a letra A de abelha e refere-se à necessidade de lei complementar para que a União instituísse uma nova contribuição social. A questão número 25, a resposta certa era a letra C de cebola, colocando os pais do menor de idade como responsáveis, como terceiros pela dívida do IPTU. Resposta certa, letra C de cebola. E a questão número 26, a resposta correta é a letra B de bola, uma vez que os livros eletrônicos possuem imunidade tributária, conforme entendimento consolidado no STF, porém as obrigações acessórias devem ser mantidos os seus cumprimentos, ok? Boa sorte, que Deus abençoe todos vocês e a gente se encontra na segunda fase dos preparatórios do curso jurídico. Um abraço! Olá pessoal, vamos para um gabarito extraoficial de ECA. Nesse 28º exame tivemos duas questões. Uma questão que falava que Carla, com 11 anos, os pais foram destituídos do poder familiar, o que poderia Carlos fazer? Pessoal, apadrinhamento é a resposta certa, artigo 19b, parágrafo 1º do ECA. A segunda questão, toma cuidado com a exceção, nós trabalhamos isso, eu falei que ia cair em prova autorização para viajar. A regra é, viagem nacional desacompanhada, a criança precisa de autorização judicial. Dentro da mesma comarca, ou seja, aqui de Curitiba para São José dos Pinhais, não precisa de autorização. Segundo dica que eu dei dentro de sala de aula, quando falarem de guarda, de tutor, preste atenção que é pegadinha. No mais, pessoal, a assertiva correta era aquela que falava que dentro da mesma comarca pode sim viajar sem autorização judicial e desacompanhado dos pais, muito menos de tutor
do clube. É artigo 83, parágrafo 1º. Tamo junto, rumo à aprovação. E aí, pessoal, tudo bem? Direito Constitucional, 7 questões na prova. E para variar, 3 eram de nível médio, 3 de nível um pouco acima e uma questão cujo tema não é tradicionalmente abordado. Mas já adianto que a prova, no geral, foi mais fácil que a passada, e dessas 7 questões desta edição, uma é passível de recurso. Eu vou comentar num vídeo apartado. Havia, primeiramente, uma questão falando sobre um grupo integrante de um Estado que queria a secessão. Não pode, né? Isso aqui a gente trabalha muito em sala. A gente sabe que a forma federativa de Estado é cláusula pétrea, então o gabarito era a letra D, para quem estava com a prova branca. A letra D, que começava com a forma federativa de Estado, é uma das cláusulas pétreas. Outra questão, que até estava num nível acessível, era da ADPF, é uma ação subsidiária, então ela poderia atacar aquele conjunto de decisões judiciais, portanto a alternativa verdadeira era aquela que começava com a ADPF tem por objetivo evitar ou reparar. Uma terceira questão falava sobre o direito de petição, que é exercido independentemente do pagamento de taxas, assim como o direito de obtenção de certidões. Então, o gabarito era a letra A, aquele que falava que a atuação da Secretaria Fazendária e continuava, tá bom? Aí havia uma questão falando sobre trabalho escravo. Essa daqui pode ter anulação, eu já explico, tá? No outro vídeo. E uma outra questão que falava sobre o SUS, evidentemente que o estrangeiro pode ser atendido no SUS, né? Então o gabarito era a letra C, aquela alternativa que falava o Sistema Único de Saúde rege-se. E aí, pessoal, prosseguindo, havia uma questão difícil, uma que versava sobre a responsabilidade do Ministro do Estado da Saúde. Ele pode praticar crime de responsabilidade, sim. Nessa condição, a alternativa verdadeira era a letra D, aquela que falava o Ministro do Estado da Saúde pode. Aí uma última questão, sem aquela que cabe recurso, que era sobre a medida provisória. Falava a questão que aquela medida provisória era inconstitucional, uma vez que ela não se destina a sequestro ou detenção de bens, é verdade. Então o gabarito era a letra A e a alternativa A começava com é inconstitucional, uma vez que. Então essa era a ideia, a medida provisória não poderia se destinar àquele sequestro, tá bom? Mas aí tinha uma questão sobre trabalho escravo. Essa daqui eu assinalei como verdadeira a alternativa D. Alternativa D, que falava que está aqui a exploração de trabalho escravo na referida propriedade rural, autoriza a sua expropriação pelo poder público sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, admitindo-se até mesmo o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido na carvoaria. Mas para mim essa questão, eu assinalei essa, mas cabe recurso porque o artigo 243, parágrafo único, fala que a gente pode apreender qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. Aquela questão falava que poderia apreender qualquer bem que tivesse um valor econômico. Então quer dizer que tem lá uma caminhonete comprada com fruto do trabalho de alguém poderia confiscar? Para mim não. Então essa cabe recurso, eu vou subir aí via curso algumas razões, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom. Olá, meus alunos do curso jurídico. Vamos à correção das questões de direito administrativo do 28º exame da OAB. A primeira questão falava do município Sigma, que licitou uma obra no valor de R$100 mil. Optou pela modalidade de convite, convidando 3 empresas cadastradas e uma 4ª empresa que não estava cadastrada. Contudo, compareceram apenas 2 ao certame. Nessa situação, se o município não justificar a presença de apenas 2 empresas, ele terá que repetir o convite. A segunda questão falava do Sávio, um servidor público que acumulou 60 dias de falta no período de 12 meses. O Sávio estará sujeito a um processo administrativo disciplinar sumário que compreende as fases de instauração, instrução sumária e julgamento. E a terceira questão dizia que o governo do estado Alfa, para impulsionar o turismo numa região de várias cachoeiras, decide abrir uma licitação para concessão da construção de uma estrada, ligando essa região até o município mais próximo. Nessa situação, o edital poderá prever outras fontes de receita, além da tarifa, exatamente para promover a modicidade tarifária. Nossa 4ª questão de direito administrativo falava de um convênio celebrado entre a União com o município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. A empresa Vale Tudo venceu a licitação, mas foram constatadas diversas irregularidades. Nessa situação, por se tratar de ato de improbidade que causa dano ao erário,
tanto os agentes quanto a sociedade estarão sujeitos ao ressarcimento desses danos, além de outras medidas previstas na lei de improbidade, como a proibição de contratar. Lembrando que improbidade foi tema não apenas de aula, mas também da nossa revisão de véspera. A quinta questão falava de analistas de infraestrutura de um ministério, que eram ocupantes de cargo efetivo. Eles pleiteavam melhorias na sua carreira. Contudo, como o governo federal recuou nas negociações, eles entraram em greve. Nessa situação, compete à Justiça Federal julgar a abusividade do direito de greve, não a Justiça do Trabalho, exatamente por se tratar de servidores estatutários. É aquela velha distinção entre o regime estatutário e o regime seletista que eu tanto insisto com vocês. E a última questão falava do município que desapropriou o imóvel da ANA, e a ANA aceitou a oferta feita pelo município na via administrativa. Contudo, depois de realizada a desapropriação, o município deu outra destinação ao imóvel, construindo uma creche naquele local. Nessa situação, não tem como impugnar a desapropriação, exatamente porque se trata de predestinação lícita, ou seja, voltada a uma outra finalidade igualmente pública. Nós também tratamos isso em sala de aula. Espero que vocês tenham ido bem e desejo sucesso a todos.